Olá, eu sou a Kelly Foco, advogada responsável pela área de planejamento patrimonial dos clientes do Banco Safra, e estou aqui hoje com o Carlos Pelá, que é diretor executivo do Banco Safra, e com o Ricardo Lacaz Martins, que é sócio do escritório Lacaz Martins Pereira Neto Gurevitch Chueira e Advogados. Agradeço desde já a presença de vocês aqui no nosso debate. O objetivo da conversa hoje é trazer o conhecimento para os clientes a respeito do projeto de lei 1087, que traz a tributação de lucros e dividendos a partir de janeiro, de 1º de janeiro de 2026, e também traz uma instituição de um novo imposto, que é o imposto de renda mínimo para as pessoas físicas de altas rendas, que são aquelas que recebem uma renda anual acima de R$600 mil por ano, uma renda anual de R$600 mil. Então, eu queria aqui já começar, Lacaz, nossa conversa, pedindo para você explicar um pouquinho como é que vai funcionar essa tributação de lucros e dividendos a partir de janeiro de 2026. Bom, mais uma vez, muito obrigado pelo convite, é um prazer estar aqui com você, Kelly, com o Pelá. Sempre bom a gente estar discutindo esses temas, um altíssimo nível aqui da discussão, sempre. Bom, eu acho que é importante que os contribuintes entendam que há uma sistemática de retenção na fonte e depois, praticamente 15 meses após a primeira eventual retenção, a apuração do imposto de renda no âmbito do ajuste da declaração de imposto de renda pessoa física. Portanto, é um imposto de renda final da pessoa física dos residentes no país. Há uma sistemática também para os não residentes. Fazendo um pequeno parênteses, hoje em dia, quando a gente fala em não residentes, não se aplica somente àquelas empresas de capital estrangeiro que investiram no Brasil, como grandes empresas, grandes investidores industriais, comerciais, que investem em negócios no país, mas sim muitos brasileiros, pela que a gente vinha discutindo, que hoje são não residentes. E o não residente não é pessoa física ou jurídica, ele é não residente. Pouco importa a figura legal, é uma entidade ou uma pessoa física, eventualmente, que detém a participação societária no Brasil. Esses também vão ser atingidos e é muito importante que eles entendam essa sistemática do projeto. Como eu mencionei, a gente tem uma primeira sistemática de imposto de renda na fonte. Então, todo lucro gerado, e é importante isso, todo lucro gerado a partir de 1º de janeiro do ano que vem e distribuído também a partir de 1º de janeiro do ano que vem, obviamente isso vai ser, em janeiro vai ser a exceção. Fevereiro, talvez um pouquinho mais. É claro que isso vai ter um efeito maior em 2027, porque naturalmente os lucros distribuídos em 2026 serão os lucros de 2025 que a gente vai tratar aqui, que é uma das grandes polêmicas da norma, é o tratamento dado aos lucros anteriormente gerados até 2025. Mas, voltando, os lucros gerados a partir de 1º de janeiro de 2026 vão ser retidos na fonte, se distribuídos pessoa jurídica, pessoa física. Acho que esse conceito é bom ficar claro, uma pergunta recorrente. Portanto, lucros entre empresas, entre CNPJs, não haverá retenção. E não haverá tributação. É só na última etapa ao beneficiário final, pessoa física. Portanto, CNPJ, CPF, quando foram distribuídos em montantes superiores a R$50 mil. E aqui, Lacaz, só um parênteses, é a mesma pessoa jurídica para a mesma pessoa física. É um detalhe que é muito relevante, porque se um CNPJ distribuir para vários CPFs, em valores inferiores a 50 mil reais, por exemplo, 49 mil reais, não haveria retenção. Então, é individualizado. Ou um CPF que tenha vários CNPJs, várias empresas, um empreendedor imobiliário, por exemplo, que tenha lá algumas SPs de investimento imobiliário, SPs de renda, e mesmo assim tenha até um outro investimento, tem 3, 4, ele pode receber R$49 mil mensais de cada um desses CNPJs, sem que, mesmo a totalidade recebida no mês, superando a R$50 mil, ele não teria retenção na fonte. Isso não quer dizer que ele não vai ter que fazer o ajuste ao final do ano, mas ninguém gosta de emprestar dinheiro para o governo a juros zero. Então, o efeito econômico da retenção na fonte não é deixar ou não deixar de pagar o tributo, é você ter que fazer um ajuste sendo credor ou devedor do governo ao final, lá maio do ano subsequente, que é a data da entrega da declaração de imposto de renda.
Então, com juro de 15%, é bastante relevante a sistemática de atenção na fonte. Só para fazer um parênteses, a gente vai falar disso um pouquinho ao final, conforme a gente combinou, né, Kelly? Mas começa a ter uma criatividade, os clientes começam a ter uma criatividade. Vou colocar meu filho numa empresa, vou colocar talvez minha esposa, porque são CPFs diferentes. Isso funciona? Pode funcionar, mas tem que ser feito e ver as repercussões, né, os efeitos colaterais da medicação sempre, né? Mas é um pouco, a gente vai tratar ali do que fazer ou do que é possível fazer um pouco mais ao final. Imagine, Ricardo, que alguém pense em, por exemplo, nesta hipótese, né? Coloco meu filho como sócio e, eventualmente, ele recebe 49 mil. 49 mil, isento, para a declaração dele isento, e ele faz uma doação de volta para o pai. Perfeitamente ilícito. Se as autoridades fiscais vão discutir, mas é um procedimento perfeitamente ilícito. Você sai do 10% e paga 4% aqui no estado de São Paulo, né? Lembrando que há estados com doação em alíquotas superiores, mas ou faz um empréstimo para o pai, e que também é um empréstimo do dinheiro, fica devendo, que até é um planejamento sucessório bastante usado, né? Os filhos recebem recursos, deixam esses recursos como um empréstimo. No caso do falecimento do pai, isso já seria uma certa antecipação e já facilitaria, inclusive, a sucessão. Por isso que é importante ver as repercussões de individualidade, você tem filhos mais novos, filhos mais velhos, assim, é um pouco daquela velha frase que as pessoas mais velhas não façam isso sozinho. Não façam isso sozinho em casa. Em casa, exatamente. Mas são ideias que começam a fluir naturalmente, é uma indução até do ponto de vista econômico, né? É natural que o contribuinte ele tente se utilizar de todas as possibilidades da lei de reduzir sua carga tributária. Isso é natural, lícito e é um comportamento esperado do contribuinte, né? Até isso é esperado até em termos de arrecadação, que não haverá a mesma arrecadação que se previa de todos os lucros anteriores. A arrecadação eventualmente vai ser menor, porque as pessoas vão postergar dividendos, talvez não vão distribuir todos os dividendos que distribuiriam. A gente vai falar disso no decorrer aí da nossa conversa. Tem um ponto que foi bastante debatido durante a tramitação deste projeto, que é os lucros de 2025, que não estarão sujeitos para a pessoa física residente à incidência na fonte, desde que sob certas condições. Uma das condições é que ele seja declarado em 2025. Isso cria uma grande dificuldade para as companhias, porque elas não conseguem, em 2025, fechar os lucros do ano todo para fazer a declaração ainda em dezembro. Tem alguma recomendação, alguma estratégia para esse ponto? Não, essa talvez seja um dos grandes pontos de discussão do projeto e muito criticado, né? E bastante criticado. A tua pergunta já embute a crítica temporal, evidente, no projeto. Mas a gente tem que... Vamos explicar primeiro, acho que é importante que todos entendam. Os lucros de 2025, ou gerados até 31 de dezembro de 2025, eles não seriam tributados. Então, aquele lucro acumulado que as empresas possuem no seu balanço, gerados a partir de 24 até 24, e o lucro corrente do exercício de 25, eles não seriam tributados desde que, segundo o projeto, a empresa delibere formalmente. Então, perguntas recorrentes. Assembleia Geral, possivelmente. Assembleia Geral, mas a deliberação de lucros, na maioria das empresas, não é necessário você fazer uma reunião, uma assembleia de acionistas ou uma reunião de cotistas. Basta um ato da diretoria. Mas tem que ser um ato registrado, um ato formal, seja registrado na junta, seja DocSign, se tem que ter um registro formal. A gente sabe que é importante comprovar essa deliberação, não é só fazer isso meramente, como muitas empresas fazem, porque é correto fazer meramente no balanço, não. Tem que ter um ato de deliberação formal, obviamente, quanto mais elevado os sócios, melhor, se possível, se não, façam com a diretoria, até 31 de dezembro. Então, o primeiro requisito é uma deliberação formal da destinação daqueles lucros. Segundo requisito, que eles sejam pagos nos exercícios de 26, 27 e 28. Não é um terço cada exercício, ou tudo em 26 e um pouquinho. Não, é como se deliberar pagamento até
28. Ah, eu quero deixar tudo para 28? Pode. Eu quero fazer só 27? Pode. Não tem uma regra específica na norma. E aí começam as discussões. Eu preciso já no ato definir o montante dos lucros e para quem vai, e exatamente os montantes que eu vou fazer em cada exercício, ou eu posso fazer um ato mais genérico, que eu vou distribuir os resultados apurados em 26, 27 ou 28. Isso já seria suficiente. Bom, essa é uma pergunta que vem com muita frequência, né? A norma tipo não... de formalidade eu tenho que fazer na ata? Então, né? primeiro, a formalidade é obrigatória. Sim, mas agora, com o mais genérico ou mais específico eu tenho que ser que vai me trazer essa segurança jurídica. Exatamente. A resposta é a lei, tem que dar resposta jurídica. A lei não define e não obriga. Então, evidentemente, como advogado, eu não posso deixar de falar, onde a lei não obriga, eu não sou obrigado a fazer, eu não posso criar uma obrigação onde a lei não define. Claro que se você tiver a possibilidade de deliberar o resultado, já sabe o resultado exatamente, já sabe para quem vai, e tem uma dose de certeza muito grande, porque a gente tem, Kelly, sociedades limitadas que fazem distribuição desproporcional. Eu tive tantas consultas. Eu quero utilizar os lucros passados para pagar sócios futuros, porque é caixa. E então eu não sei quem é. Então, se eu tenho essas impossibilidades, você vai fazer o documento genérico. Agora, claro, se você puder fazer o documento mais específico possível, mais seguro você estará, porque a gente antevê que a Receita poderá exigir alguma coisa de saber que aquele montante de lucro foi efetivamente disponibilizado para aquele contribuinte. O que a gente imagina é que a Receita vai querer ver, e essa é uma dificuldade, na declaração de imposto de renda do ano que vem, o crédito da pessoa física. Não está na lei, é uma exigência, como eu acabei de falar, que não consta, mas a gente imagina que a Receita fala, olha, eu quero enxergar para ela poder controlar o que era lucro isento do que será do lucro tributado, para ela poder ter algum nível de controle até eletrônico. Falar, olha, esse contribuinte determinado aqui tem R$1 milhão de lucros a receber de períodos anteriores. Então, se ele declarar 1,1 milhão, eu já sei que 100 deveria ser tributado, está fora aqui do âmbito. Então, é uma grande discussão, a gente espera que saia algum esclarecimento da Receita depois da sanção do projeto, até... Estamos já chegando em dezembro, né? Então, não sei o quão tempo hábil vai ser possível, talvez a gente tenha que trabalhar com essa incerteza do que deliberar na ata. Então, assim, a gente tem o cenário hoje, né, que é lucros gerados até 2025 poderão ser distribuídos até 2028 mediante determinados requisitos, principalmente fazer uma ata de deliberação até 31 de dezembro de 2025. A partir de 2026, pessoa jurídica, né, a mesma pessoa jurídica fazendo pagamento de dividendos para a mesma pessoa física, né, de lucros gerados a partir de 26, no valor acima de R$50 mil, terá retenção na fonte de 10%, sendo essa pessoa física residente no Brasil. Como é que fica a sistemática para os não residentes? E aí, de novo, aqueles não residentes que incluem os brasileiros que moram fora do Brasil. Então, aqui é uma sistemática nova, porque é um artigo famoso, o artigo 10 da 9249, que sempre tratou da retenção na fonte dos dividendos, dos lucros de dividendos. Ele excluiu a isenção, evidentemente, dos lucros de dividendos para os não residentes. Então, os lucros gerados a partir de 1º de janeiro de 26, acho que não há dúvida hoje, e pagos a partir, evidentemente, se são gerados a partir de 26, só poderão ser pagos naturalmente a partir de 26, eles vão ter uma retenção na fonte de 10%. Então, isso não há qualquer dúvida. Fica uma polêmica em relação aos lucros gerados anteriormente a 26. E aqui eu preciso fazer uma ressalva, como advogado de novo. Segundo o Supremo Tribunal Federal, um caso extremamente similar, essa lei teria um aspecto retroativo, seja para os residentes, seja para os não residentes. Então, a retroatividade é o famoso artigo 74, que tratava dos lucros no exterior. É um caso específico de tributação dos lucros estrangeiros, mas que o efeito econômico e jurídico é literalmente idêntico ao do PL 1087.
E naquela oportunidade, o Supremo julgou por 11-0, absoluta unanimidade, que essa lei era retroativa, no entendimento de que lucros gerados em determinado exercício devem se sujeitar à norma vigente daquele exercício. E uma norma nova não pode impactar lucros gerados e finalizados, que haveria já aqueles lucros estarem consolidados juridicamente e não poderem ser atingidos de maneira retroativa. Portanto, aqui, seja o contribuinte, e aqui é uma ressalva, que não quisesse sujeitar aquelas restrições de ter que deliberar até 31/12 e ter que pagar em 3 exercícios ou não residente, ele provavelmente irá a juízo. Não é garantia que o Supremo vá repetir aquele entendimento, mas é uma probabilidade elevada. Nosso entendimento, o entendimento do mercado, é que há claramente uma inconstitucionalidade aqui, mas a gente tem que olhar como os tribunais vão se posicionar. Então há essa discussão. E para finalizar, respondendo à tua pergunta, para os lucros anteriores, haveria uma discussão se são ou não são retidos na fonte. Há uma leitura positiva de que eles também não estariam sujeitos à retenção na fonte, desde que observados os mesmos requisitos da deliberação de 31/12 e do pagamento também nos 3 exercícios subsequentes. Aqui, eu acho que só um ponto que me sinto seguro em falar, mas vou só confirmar, que é uma pergunta até frequente, que é a retenção na fonte dos 10%, não é o que exceder aos R$50 mil, né? Assim como a tributação do imposto de renda mínimo não é o que exceder aos R$600 mil ao ano, mas é sobre todo o valor distribuído, certo? A retenção na fonte do residente, perfeito. Então aquela história, se você pagar 49 mil, você não tem retenção na fonte. Se pagar 51 mil, você vai receber 46. Então, evidentemente, as pessoas vão se limitar aos 49 mil. Para o não residente, não há o limite, o limite de 50 mil. Perfeito. Qualquer valor pago ao não residente vai sofrer retenção na fonte. Se pagar 30 mil reais, ele vai sofrer a retenção na fonte, independentemente do limite. Acho que é uma observação importante fazer com relação ao não residente. O não residente, seja pessoa física, seja pessoa jurídica, seja residente em qualquer país do mundo, e para esse efeito não tem diferença se ele é residente em paraíso ou não paraíso. Isso. Que é comum uma diferença de tributação entre paraíso e não paraíso. O residente, qualquer que seja, e qualquer que seja o valor que seja pago a partir de 2026, estará sujeito a uma tributação na fonte, que é uma tributação exclusiva, sujeito apenas, e depois você poderia explicar para a gente como é que funciona, uma eventual restituição caso a tributação da pessoa jurídica que paga os dividendos já esteja suficiente, já chegue no montante máximo da alíquota teórica aplicável àquela pessoa jurídica, né? É um conceito que a gente acho que até pode já introduzir. É um conceito que essa norma trouxe de imposto de renda conjunto, né? A somatória do imposto de renda da pessoa jurídica com o imposto de renda da pessoa física não pode exceder a alíquota nominal aplicável à pessoa jurídica. Parece muito complexo? E é. Vamos ser aqui honestos. Bastante complexo e muito difícil de ser operacionalizado, mas acho que é importante entender o conceito e a gente pode aqui dar alguns exemplos. A alíquota nominal das pessoas jurídicas no Brasil é de 34% para as empresas não financeiras. Financeiras 45% ou seguradoras 40%, mas vamos falar em 34% só para facilitar aqui o entendimento do ouvinte. A alíquota é de 34%, a alíquota nominal. Então, se aquela pessoa jurídica ela tem lucros no exercício e pagou imposto de renda e contribuição social, esse imposto de renda e contribuição social divididos pelo lucro acumulado, o lucro contábil, for igual a 34 ou inferior até 24, que é 34 menos 10, que é justamente a alíquota do imposto de renda mínimo, essa pessoa terá direito a um crédito do até 34. Então, vamos imaginar que, conjuntamente, a pessoa jurídica teve uma tributação de 30%. E aquela pessoa física tem que completar de 30 a 34. Então ela vai ter um crédito de 6. Então, dos 10% que ela pagou, ela tem que pagar os 4
ela já foi retida, então ela vai ter uma restituição do valor de 6. Essa é uma regra que é a única regra que é aplicável à pessoa física e também ao estrangeiro, ao não residente. Essa regra, o não residente terá um prazo maior de comprovar que a pessoa jurídica investida pagou imposto de renda entre 24 e 34, naturalmente entre 35 e 45 se for gestão financeira, e obviamente o racional se mantém. Comprovado isso, ele vai ter direito à restituição. A pessoa física também terá esse direito quando? Na declaração anual de ajuste ali entregue em maio. Mas há uma compensação mais interessante e mais eficiente, que a gente vai comentar daqui a pouquinho, que é a compensação, né, dos rendimentos globais da pessoa física. Mas isso a gente vai falar daqui a pouquinho. Aqui minha dúvida em relação à alíquota efetiva da pessoa jurídica é como buscar essa informação, de que forma que o cliente, o contribuinte vai ter acesso a essa informação, porque se nós estamos falando de uma holding imobiliária ou de uma empresa familiar, é mais fácil você buscar essa informação. Agora vamos imaginar um investidor que tem uma série de ações listadas em bolsas, que recebe dividendos. Como que chega essa informação nele? Qual vai ser a dificuldade que eles vão ter em receber isso? Não, essa é uma norma que traz uma complexidade muito grande ao sistema, que a gente tem que lembrar que vai na contramão de toda uma narrativa do governo e do Congresso de simplificação tributária. A gente tem a reforma do consumo em curso, que vai entrar em vigor a partir de 1º de janeiro de 27, aquela da CBS e IBS, acho que muitos já ouviram falar, é importante que se atualizem no tema também, né? Mas é uma reforma que pretende trazer uma simplificação ao sistema, e está sendo desenhada e até os sistemas tecnológicos para isso. E aí você tem uma reforma da renda que vai na contramão, é bastante criticável. E muito nesse aspecto, como é que você vai saber a alíquota efetiva da empresa que você investe quando você não tem acesso aos números detalhados? Você pode ser um investidor minoritário de uma limitada, uma SA, você pode ser um investidor conflitante que você nem tem acesso àqueles números de forma, né? Ou um investidor passivo, como mencionado, de empresas de capital aberto. Como é que você vai saber qual é a alíquota efetiva da pessoa jurídica vis-à-vis para você tomar esse crédito? Muito provavelmente, como isso vai ser operacionalizado somente a partir de maio do ano que vem, porque é quando da entrega da declaração de imposto de renda da pessoa física, deve ter um informativo, ou mais uma obrigação acessória das pessoas jurídicas de informar qual é a tua alíquota efetiva. Mas vai ser complicado, porque você tem grupos societários, holdings, com empresas investidas, empresas controladas, empresas coligadas, tem toda uma discussão, né, a gente vinha conversando aqui sobre as coligadas, se vão dar direito a crédito ou não. Vai ter muita burocracia em cima disso. Infelizmente, os contribuintes não vão ter uma vida fácil ano que vem. Bom, tem um ponto ainda nessa tributação nova, e aí depois eu acho que é importante você mencionar o que já está no radar aí das famílias e das empresas, do que fazer daqui para frente. Mas tem uma pergunta anterior. Assim, esse projeto de lei ele está claramente dividido em 4 partes. Aqui. Uma que é a redução da tributação do imposto de renda atual, como a gente conhece, para as pessoas físicas que recebem até R$ 5.000 ou R$ 7.500. Depois ele tem uma tributação fonte sobre os rendimentos recebidos, a tributação no ajuste, que é condicionado ao tamanho da renda e à natureza da renda que é recebida, e, por fim, a tributação do não residente exclusivamente sobre dividendos, que é um capítulo à parte. Com relação a essas as 2 hipóteses intermediárias, da tributação na fonte sobre a renda dos dividendos superiores a 50 mil, e essa tributação dessas rendas no ajuste. Você acredita que isto é um imposto novo, que é um imposto de renda adicional, que é só uma correção da tabela do imposto de renda? E se for um imposto novo, como que se ele seguiu todas as exigências necessárias para se tornar um imposto exigível? Então, acho que para responder essa pergunta,
é importante que os ouvintes entendam essa nova sistemática, esse bloco 3 que você falou do ajuste. Se vocês me permitem, eu gostaria de explicar um pouco como funciona, principalmente as questões das deduções, para a gente poder concluir se de fato é um imposto novo ou não, e até trazer, acho que o grande cerne desse PL, que é a compensação do imposto de renda mínimo. Então vamos lá. A gente já entendeu que há uma tributação na fonte dos dividendos gerados e distribuídos a partir de 26. Dividendos antigos, como a Kelly muito bem colocou, ficam isentos desde que cumpridas aquelas duas condições, declarados até 31 de dezembro de 25 e pagos nos 3 exercícios subsequentes. A partir do momento que você recebe dividendos ou tem renda tributada superior a R$600 mil por ano, você vai estar sujeito a cálculo de uma alíquota de imposto de renda mínimo. Então, qual é a base de cálculo desse imposto? Para ser um pouco menos técnico, o que entra na apuração do imposto? Conceito de renda. Conceito da tributação do imposto de renda pessoa física mínima. Todos os rendimentos tributados na fonte que vocês tenham. Então, trabalho assalariado, ganho de capital em bolsa de valores, fundos de renda fixa, prolabore, fundos de renda variável, aluguel de imóvel na pessoa física. Aluguel de imóvel na pessoa física, aplicação em fundos de investimento, mesmo os diferidos que você tenha resgate, tributação das offshores, seja opaca, seja transparente, tributação da conta pessoa física no exterior, se você tiver investimentos diretos, toda a renda passiva e ativa de prolabore que você receba na pessoa física ou tributação na fonte vai entrar num grande pote, num grande base de cálculo. O que fica fora? É melhor a gente falar um pouco o que fica fora. Os ganhos de capital imobiliários. Então, vendi um imóvel, imobiliário está fora. Ah, mas eu vendi um imóvel, eu tive um ganho de R$3 milhões. Eu sou um super rico, né, na concepção do governo. Não, você não é considerado um super rico, então isso não entra. Ganho de capital de empresa de capital fechado, idem. Ganho de capital de empresa de capital fechado é uma boa pergunta, viu? Venda de empresa de capital fechado. Eu vou falar que eu vou ficar devendo para não responder. Bom, depois você explica. Sim. Mas a Kelly me pegou aqui, ela não tinha combinado comigo, mas vamos lá. A gente tem indenizações, desde que sejam recomposições patrimoniais, também ficam fora. E principalmente, que aí é, entre aspas, a boa notícia, né, depois de tantas não boas notícias, né, você tem todas as LCAs, LCIs, CRIs, os isentos, fundos imobiliários, fundos de debêntures, eles não entram no cômputo da caracterização de super rico. Isso é muito importante ficar claro. Isso então, todos aqueles ativos isentos, CRI, CRA, LCI, LCA, as debêntures incentivadas, os fundos de debêntures incentivadas, os rendimentos de FIAGRO, de fundos imobiliários, isso não impacta o teu conceito de renda para fins do cálculo do imposto de renda mínimo da pessoa física. Exatamente. Então, vamos imaginar um investidor que receba R$10 milhões no ano de rendimentos desses títulos isentos. Vis-à-vis um investidor que só tem a participação societária em investimentos de capital aberto e receba R$2 milhões de dividendos. Este é considerado super rico, este não é. Este estará sujeito ao imposto de renda pessoa física mínimo, esse não estará. Então, todos esses papéis isentos ficam fora, além dos ganhos de capitais imobiliários e das indenizações. Ficam fora do herança. Herança. Doação. Pelá bem lembrou. As heranças ficam fora, herança fica fora. As doações, numa leitura restritiva da norma, uma leitura literal da norma, só ficariam isentas as doações que forem a título de adiantamento de legítima. O que implica dizer que as doações do disponível, quando eu faço uma doação na minha parcela, aqueles 50% que eu posso dispor para quem eu quiser, inclusive para os próprios herdeiros, né, não há nenhum impedimento que eu disponha do meu disponível
para os herdeiros, mas que eu posso dispor dele, seja uma doação que não seja diretamente legítima, a norma ela não trata expressamente da isenção. Então, deveria, segundo uma leitura restrita da norma, ser tributado a 10%, o que é muito ruim. No entanto, a gente já tem decisões do Supremo de inconstitucionalidades, declarando inconstitucional a tributação do imposto de renda sobre o ganho de capital na herança. Ou seja, o Supremo tem se posicionado, a primeira turma, que não é o pleno, que a competência da tributação do ITCMD é exclusivamente estadual, que não caberia nenhuma forma de tributação federal na parcela de herança. Uhum. Então, a gente acha que é uma leitura infeliz da norma. Infelizmente, pela tradicional no sistema tributário brasileiro, não é a primeira vez que a gente já vê esse erro. Equívoco. E que a Receita acaba não cobrando. Isso não quer dizer que não vá cobrar. Uhum. Mas se cobrar, tem um caráter de inconstitucionalidade e impossibilidade de cobrança muito, muito grande. Mas há mais um ponto de conflito, infelizmente, entre o contribuinte esse ponto em relação... e o fisco. Esse ponto em relação à herança, eu estava pensando um pouco nisso ontem, a gente acabou não falando isso previamente, mas o modo como a lei está redigida, que é os valores recebidos por doação, então assim, o ato é de doação, não é de sucessão ainda, tá certo? Perfeito. Em adiantamento da legítima, e aí o curioso ele fala da herança, ou seja, adiantamento da herança. A herança pode ser correr sem naturalmente, ou pode ter um testamento, por exemplo. Ele não deixa de ser herança. O herdeiro testamentário, ele também é herdeiro. Mas você pode ter um legatário, Sim, que não é claro, herdeiro. Claro. Um primo, um sobrinho ou uma pessoa que eu quero agraciar, a norma foi infeliz. A gente tem que interpretar a herança como parcela do disponível. Então, há essa dificuldade. Mas parece que tem aí tem um viés, uma possibilidade de, por exemplo, o herdeiro testamentário também não ser incluído, a renda obtida pelo herdeiro testamentário também ser excluída do cálculo da alíquota mínima. Ótimo. Obviamente eu não tirei uma conclusão ainda, mas me parece uma possibilidade do modo como a lei está redigida, pelo modo como a lei está redigida. Sem dúvida. Então, essa lei, a gente, obviamente, ela foi feita, acho que um pouco às pressas, né? Até naquele ambiente político do IOF, e aqui, em especial, de uma necessidade de cumprimento de uma promessa eleitoral, da redução do imposto de renda dos R$5.000 dos contribuintes, que ganham até R$5.000, e ela tem algumas falhas de redação, como até mencionado pelo Pelá, essa obrigatoriedade de 31/12, quer dizer, claramente poderia colocar isso em 30 de abril, não haveria prejuízo nenhum ao fisco e se adequaria muito à lei das SAs, né? Aquele conflito de você ter já uma deliberação mais para frente. A gente até tem esperança que isso seja vetado ainda no projeto de lei, que está sujeito ainda à apreciação presidencial e que alguma coisa seja melhorada ali. Até acho que vale comentar só esse ponto, que o projeto de lei foi proposto em março desse ano, né, foi aprovado na Câmara dos Deputados em outubro e teve a sua aprovação agora em novembro no Senado. E agora nós estamos aqui num decurso de prazo que é de sanção o veto presidencial. Então, até esse debate que a gente está fazendo agora é com base no projeto de lei aprovado na Câmara e no Senado, e que, havendo algum tipo de veto, né, presidencial, quando houver a publicação da lei, talvez ele possa ser um pouco diferente, ou tenha alguma coisa diferente, não diferente de fato, mas ter algum artigo aqui que tenha sido excluído na publicação. Tá? Então, até o presente momento, não foi publicado a lei. Sim, por enquanto é um projeto aprovado, né? Exatamente. Mas voltando aprovado. Aqui, então, desculpa a interrupção, quando Imagina. eu falei da herança, você estava falando sobre a sistemática de apuração anual. Né? A sistemática de apuração anual é bastante interessante. Mais uma vez, caracterizado o contribuinte como sujeito ao imposto de renda pessoal física mínimo, aquele que ganha rendimentos tributáveis e dividendos superiores a R$600.000 por mês, ele vai qualificar a sua própria alíquota. Então, cada contribuinte terá uma alíquota individual, a depender do montante do rendimento que composição da renda dele. Da composição da renda dele, se superior a R$600.000,
Então, fazendo um pequeno parênteses, eu posso ter um contribuinte que ganhou R$200 mil de dividendos uma única vez no ano. Ele teve retenção na fonte, mas ele não é considerado elegível ao imposto. E, portanto, ele vai ter 100% da devolução sem correção monetária. Correção monetária somente a partir de 31 de maio, da data da entrega da declaração, mas do período da retenção até a entrega da declaração sem correção monetária. Mas ele terá 100% da devolução, porque ele não chegou ao patamar total de R$600 mil de renda mínima. De 600 mil a 1.200.000, você vai qualificar a sua alíquota, portanto, de 0 até 10%. Se rendimentos superiores totais a R$1.200.000, sua alíquota sempre será linearmente 10%. Então, a progressividade ocorrerá de R$600 mil a R$1.200.000. Apurado o seu imposto de renda mínima, ou seja, sua alíquota 10% sobre todos os rendimentos tributados e todos os dividendos, e evidentemente os ouvintes já devem estar se questionando, bom, mas os meus rendimentos são tributados a alíquota superior a 10%. Eu vou ter que pagar mais 10% em cima do que eu já paguei? Não. Repito, não. Os rendimentos que foram tributados vão gerar um crédito para você contrapor aos dividendos que eram isentos. Então, aí traz mais uma complexidade grande e uma oportunidade até de você, talvez, planejar melhor a carga tributária muito individualizada de cada contribuinte. Então, dá um exemplo aqui bastante singelo para que se possa entender. Vamos imaginar que eu tenho um prolabore de R$1 milhão por ano. Eu vou estar sujeito à alíquota de 27,5%. Isso vai me dar 17%, que é 27 menos 10, 17% de crédito. Sim. Isso é um crédito que eu vou poder contrapor aos meus dividendos. Então, 17% de R$1 milhão, R$170 mil. Eu tenho 2 milhões de dividendos recebidos. 10% de 2 milhões, R$200 mil. Eu devo R$200 mil de imposto de renda sobre dividendos, mas no cômputo global do imposto de renda mínima eu tenho um crédito de R$170 mil. Mais uma vez, aquilo que excedeu o mínimo sobre o meu prolabore. Perfeito. Eu contraponho esse 170 com os 200 e vou pagar, desculpe o termo, só 30. Né? Sempre é muito, mas vou pagar 30. Isso com tudo. E aí a gente começa a ter algumas questões interessantes. Por exemplo, você entra com o redutor da pessoa jurídica. Não, depois aí aplica-se aquele mesmíssimo redutor que explicamos. Isso. Então são duas compensações aplicáveis à pessoa física. A compensação do que excede, dos seus rendimentos que excedam a 10%, tudo que exceder a 10% vai te gerar um crédito. Então você guarda esse crédito aqui. E você vai ter os seus dividendos, aquilo que de dividendo. Mas lá caso eu já fui retido na fonte. Você vai pedir devolução, vai pedir restituição no caso que você tenha pago a mais. E aí começa um pouco algumas discussões extremamente interessantes que os contribuintes têm tido conosco, com todos os seus assessores. Por exemplo, o imposto de renda do offshore. Você gastava 15% do imposto de renda offshore e jogava fora, entre aspas. Né? Ia para os cofres do governo, mas você não se valia de nenhum crédito. O imposto de renda dos offshores vai te dar 1/3 do que você paga aos offshores, 15%, o que excede a 15%, 5%, portanto 1/3. 1/3 da tributação dos offshores vai te gerar um crédito para contrapor os dividendos da pessoa física. Vou mais adiante. Eu tenho um FDIC que eu vou resgatar no ano que vem, em 2027. E eu já sei que eu vou resgatar, já sei que vai vencer e eu vou precisar daqueles recursos. Eu antecipo o resgate desse FDIC que me gera uma tributação de 15%. Pô, Lacasa, antecipar imposto é ruim, nem sempre mais. Porque eu vou gerar um tributo, verdade, de 15%. Que já é incorrido, inclusive. Né? Que já é incorrido, já está provisionado ali, eu só não paguei porque eu não resgatei o FDIC, ele está diferido. O FIA é o mesmo fundo de ações, mesmo racional. Mas, como eu já sei que eu vou resgatar, e aí sempre é uma conta de juros que a gente estava falando, se o seu resgate é próximo
ou de médio prazo, valeria a pena você, no dia 31 de dezembro, resgata e reaplica, mas gera uma tributação que 1/3 daquela tributação você vai poder contrapor os dividendos. Então começa a ter esse tipo de planejamento. As pessoas vão começar a procurar CDB, LFT, em vez de LCA, desde que a rentabilidade líquida seja próxima. Sim, sim. Mas você tem uma LCI, uma LCA de 95 e um CDB de 110, 110 menos 15, você vai ter os mesmos 95, só que o CDB vai te gerar um crédito de 15, vis-à-vis comparativamente a LCA de 95. Então, você vai começar a ter um novo planejamento fiscal financeiro, tributário financeiro, os bancos vão ter um trabalho descomunal, de oferecer produtos individualizados para os contribuintes, pensando sempre qual o montante de dividendo que eu tenho a receber no ano, ou provavelmente receberei no ano, que vai me gerar um X de imposto que eu quero tentar gerar créditos suficientes para contrapor aquele imposto. Esse vai ser o que a gente tem brincado de planejamento do futuro. Né? Vai ser o novo planejamento individualizado de cada contribuinte. Isso é importante, assim, um acompanhamento da base fiscal das pessoas físicas vai acabar acontecendo diariamente. Sim. Justamente por essa razão. Se você tem um rendimento isento e um rendimento tributado líquido que geram o mesmo resultado e tem dividendos a receber, você consegue recuperar 5% daquele imposto pago no rendimento tributado a 15%, por exemplo, para evitar a tributação ou para reduzir a tributação sobre os dividendos no ajuste anual da declaração. Exatamente. Isso reforça, assim, é um contexto interessante que, assim, esse tributo, esse imposto de renda da pessoa física mínimo, não parece ser o mesmo imposto de renda da pessoa física. Né? Chegamos aqui ao ponto que você havia mencionado. Assim, um comentário anterior. Esse imposto de renda da pessoa física mínimo não permite as deduções ordinárias do imposto de renda tradicional. Então, deduções com os médicos. Então, hoje, por maior que seja a renda, você pode deduzir suas despesas médicas sem limite, dedução, previdência privada, educação. Você pode fazer essas deduções. O imposto de renda mínimo não permite qualquer dedução. Inclusive, Kelly, para quem tem a sistemática do livro caixa, dentistas, muito comum, notários, cartórios, que é obrigatório, sim, alguns médicos, alguns advogados, contadores, que recebem na pessoa física e abatem na pessoa física as suas despesas, esse imposto não permite o abatimento. Claramente, nesse aspecto do livro caixa, é inconstitucional, porque é um imposto sobre a receita e não sobre a renda. Porque se pode ser negativo, eventualmente. Então, pode até ser prejuízo. Pode eventualmente ser prejuízo. Então, aqui haverá, eu não tenho dúvida alguma, de notários e contribuintes que exerçam, que se utilizem do livro caixa, uma discussão judicial de inconstitucionalidade do tributo, claro. A dedução daquelas despesas também haverá uma discussão. Até a ministra Regina Helena Costa, ela disse que essas despesas não deveriam ter limite. Ministra do STJ, excepcional tributarista, ela entende que é obrigatória a dedução das despesas porque é o mínimo necessário, são despesas ligadas e que a Constituição garantiu o direito à saúde, à educação. A quem discutirá, fala, não, você tem o SUS, despesa privada. Então, vai ter uma discussão, um contencioso grande em relação a isso. Isso tudo caracteriza essa nova tributação não como um imposto de renda da pessoa física, mas como um imposto diferente. E aí, eu não quero ser muito técnico, mas também geraria uma discussão de constitucionalidade, porque deveria ter vindo por lei complementar e não por lei ordinária. Então, infelizmente, todo o desejo do empresário, do contribuinte, é ter um sistema simples, que não haja, que você tenha certeza jurídica do que você vai ter que pagar, você não tenha conflito com o fisco,
E, infelizmente, essa norma vai na contramão, mas de forma muito evidente, de todos esses preceitos de uma boa tributação. Ela é complexa, como vocês estão vendo, por conta de compensações diversas. Ela traz uma tributação sobre dividendos que a gente nem teve a oportunidade de falar sobre isso, porque já é muito conhecido. Os dividendos são tributados na fonte. A 34%, ou a alíquota efetiva daquela empresa, eles são tributados na fonte. Então há uma tributação. E esse discurso, essa narrativa de que, olha, eu não estou criando um tributo novo porque eu estou dando o crédito da alíquota nominal versus a alíquota efetiva para os tributaristas e contadores, economistas que estão nos escutando, que realmente é mais complexo, é uma revogação indireta da compensação do prejuízo, da dedução do ágio, da dedução do sistema do programa de alimentação do trabalhador, ou seja, são deduções tributárias da pessoa jurídica que trazem a tributação efetiva da pessoa jurídica a uma alíquota menor e que são listas corretas do sistema tributário. E quando você acaba indiretamente penalizando o acionista daquela empresa que se utiliza disso, você está tributando indiretamente aquelas grandezas. Então há muita discussão para ser levada, infelizmente, e na nossa opinião, uma delas é realmente isso aqui é um novo imposto. Sim, realmente bastante complexo, assim, independentemente do mérito da proposta, assim, ele vai um pouco na contramão da simplificação da tributação. Assim, nós temos já um sistema tributário dos mais complexos já vistos, né? E isso aqui traz realmente uma complexidade. E para a pessoa física, né? E todas essas discussões possíveis aí, com possibilidade de criar um novo contencioso de grandes proporções, né? Mas é isso. Então, acho que o que fazer, né, para a gente finalizar aqui para os nossos... a gente tem pensado bastante, tem discutido bastante. Acho que, como conselho aqui para os nossos ouvintes, acho que primeiro observar as normas de maneira com bastante atenção. Então, os documentos serem efetuados, principalmente para garantir o direito à isenção dos lucros. Então, façam as atas, tentem ser o mais específico possível, se não for possível, mas façam as atas da mesma forma, de maneira genérica. Tentem cumprir a distribuição nos 3 exercícios subsequentes. Isso é bastante importante para resguardar o lucro. Há uma grande discussão de volta das holdings, né? Hoje as holdings são instrumentos jurídicos, societários, para sucessões familiares, tem uma importância muito grande em reorganização societária e sucessão familiar, mas sem um grande benefício tributário, até às vezes, né, com um certo prejuízo por conta da JCP. Sim, claro. Hoje a holding ela vai passar a evitar que todo o rendimento vá para a pessoa física de dividendos e que parte do rendimento possa ser reinvestido, porque a tributação ela só incide pessoa jurídica e pessoa física. Se eu interpuser uma holding e deixar parte dos rendimentos ali naquela empresa e reinvestir, eu não estou sujeito aos 10%, acabo diferindo esses 10% para um futuro maior, um futuro, né, distante. Então, acho que a volta das holdings vão acabar sendo um grande tema aqui. O redesenho das aplicações financeiras. Acho que não é imediato, mas é começar a pensar em geração de crédito de aplicação financeira, um pouco daquela discussão que tivemos no ano passado, opaca, transparente, de ganhos não realizados e realizados, né, os ganhos. Isso também talvez perca um pouco de importância. Como eu vinha dizendo para a Kelly, acaba sendo uma forma de, por exemplo, você reavaliar os seus bens do exterior pagando 10%, porque já que você vai se utilizar desses 5% adicionais. Então, você tem alguns efeitos econômicos importantes. E ter muito cuidado, por fim, no fechamento desse balanço de 31 de dezembro de 2025. Pensa no resultado, dá uma olhada com o teu contador, vê formas corretas, listas de você ter o teu lucro acumulado o mais alto possível, para que, já que esse lucro será o lucro isento. Então, acho que o fechamento de balanço de 25 tem que ter um cuidado especial, dá uma olhada nisso, são alguns dos conselhos que a gente tem dado.
Bom, acho que aqui eu queria agradecer Lacaz e Pelá pela discussão que foi super enriquecedora, acho que trouxe bastante conteúdo para os nossos clientes. E faço aqui o convite para os clientes que ficaram ainda com dúvidas em relação à normativa, procure o seu gerente de relacionamento ou o seu banker, para que ele acesse a equipe de Wealth Planning. Eu e a equipe, a gente está sempre à disposição para poder ajudá-los a discutir outros desses temas aqui. Obrigada. Obrigado, Kelly. Obrigado, Carlos. Muito obrigado pela presença.